A paz do Senhor, igreja. Hoje eu quero trazer um estudo para vocês referente ao sábado. Porque os adventistas vivem falando que nós devemos guardar o sábado. Só que vamos agora comigo em 1 Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue. Aí ele começa a dar uma lista. E o último item desta lista é dos dias de sábado. Ou seja, não permitam que ninguém os julgue pelos dias de sábado. E por que os adventistas fazem isso? Sendo que está aqui. Aí eles vão falar, tá tirando o texto fora do contexto. Aí eu coloquei o verso 14 e o 17. O verso 15 tá falando, na verdade, de potestades e principados demoníacos, né? Então, como não é o assunto, aí eu tirei. Mas vocês podem ir atrás do contexto, vocês têm internet. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. E no verso 17 ele diz: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Adventista, você não pode julgar ninguém por causa de sábado. Você o julga pelo evangelho todo, não por causa de um dia da semana. Entenda isso. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, entendido da lei. Ele está falando, ninguém pode julgar por causa dos dias de sábado. Primeiro ponto, mais importante, você vai quebrar ele no meio das pernas. Segundo ponto, ouvistes dos antigos, eu porém vos digo. A partir do momento que Jesus diz isso, ele está falando que o que os antigos disseram agora já não tem validade. Escuta o que diz eu porém vos digo, e não o que disse os antigos. Jesus veio cumprir a lei, e por ele ter cumprido, temos um Velho Testamento e um Novo Testamento. O testamento de alguém só se torna válido após a morte. Por isso Cristo morreu na cruz, para que o Novo Testamento dele, as ordenanças dele, fossem válidos para nós. Em Romanos diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aqui todos os versículos que Jesus fala, ouvistes o que foi dito, mas eu porém digo. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. A Adventista já está falando, olha lá, ele se contradizendo. Vixe, foi gravar o vídeo e se lascou. Não estou me contradizendo, eu estou dizendo que Jesus veio cumprir a lei, e ele cumpriu. Porém, no presente momento, em Mateus 5, ele não tinha cumprido a lei, porque como a gente leu em Colossenses 2,14, ele cumpriu isso na cruz. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, nem sem que tudo seja cumprido. Quem cumpriu? Cristo na cruz. Nos tirou debaixo da lei e nos colocou sobre a graça. E eu não estou falando para vocês que vocês podem pecar à vontade, não é isso. Nós devemos obedecer aos mandamentos de Cristo e não ao velho mandamento. E me mostre no Sermão do Monte, onde Jesus ressaltou todos os mandamentos morais dos 10 mandamentos, me mostra onde que ele ressaltou o sábado. Onde que está aqui? Onde ele ressaltou a guarda do sábado no Sermão do Monte? Não tem ele ressaltando. Na verdade, não tem nenhum versículo no Novo Testamento ressaltando a guarda do sábado. Não tem. Nenhum dos evangelhos, nem no Novo Testamento todo. Terceiro ponto. Pessoas que conquistaram almas trabalhando no sábado, elas irão para o inferno? E as almas também? E se anulássemos todas as almas que foram salvas no sábado? E aí? Pelo amor de Deus, a Ellen White deveria ter nascido no tempo de Cristo, porque ele estava desviado, porque ele estava pregando e salvando no sábado. Que situação, Cristo desviado. A Ellen White tinha que ter pregado para ele, né? Pelo amor de Deus. A minha alma foi conquistada num sábado por uma professora que é pastora, professora de inglês, e falou de Jesus no sábado para mim. Será que minha alma vai ser anulada? Meu Deus, que situação. Quarto ponto, Ellen White é fundadora. Temos uma igreja que uma mulher fundou, considerada profetisa, mas que suas visões não se cumpriram. No entanto, mesmo assim, as mulheres não têm cargo de liderança nessa igreja. Os adventistas dizem que ela tem um dom de profecia e a sua inspiração é como a de Asaf, salmista bíblico, ou seja, suas falas estão páreas com a Bíblia em questão de canonicidade.
Cada seita tem seu livro que é canônico e inspirado pelo Espírito Santo, assim como a Bíblia foi. Os Mormons têm o livro dos Mormons. E os Adventistas têm a Ellen White, que você tem que seguir as doutrinas da Ellen White. Se você não seguir, você não é um Adventista, você não pode fazer parte deles. Que situação? Ou você segue a Ellen White falando de Jesus, ou Jesus falando dele mesmo, que é a Bíblia. Você escolhe. Quinto ponto, Romanos. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Adventista, você está guardando o dia para o Senhor, certo? E o que não está guardando também está fazendo para o Senhor. Então não julgue ele por conta disso. Abra Romanos 14, versos 5 e 6. Sexto ponto. Jesus trabalhou no sábado. O ministério é um trabalho, porque tínhamos Judas como tesoureiro no ministério. Entrava e saía dinheiro. A pregação do evangelho é um trabalho. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Foi o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 9. Então ele discorre sobre o assunto sobre o salário dos ministros do evangelho. A única diferença é que no evangelho você trabalha com carteira assinada pelo céu e não pela terra. E você está lutando contra demônios, é um trabalho muito mais árduo. Sétimo ponto, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque o filho do homem até do sábado é Senhor. É melhor você servir ao Senhor do sábado do que guardá-lo. Servindo ao Senhor do sábado, você vai guardar todos os dias como se fosse um sábado. Você terá mais descanso em servir o Senhor do sábado do que guardar o sábado. Então ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. E o versículo anterior que eu disse, Mateus 12, 5 e 8. Oitavo ponto, as línguas que os pentecostais falam são demoníacas. Então, igreja, você atribuir uma ação, uma obra do Espírito Santo ao diabo caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado qual não tem perdão. Foi o que os fariseus fizeram. O Espírito Santo realizando um milagre por intermédio de Jesus ali, curando as pessoas. Eles falaram que aquilo era obra do diabo. E o que Jesus falou? Qualquer que proferir uma palavra contra mim, blasfêmia contra mim ou contra meu Pai, lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Nono ponto. Única igreja remanescente no mundo. Toda seita tem essa característica. Eles se dizem as únicas igrejas verdadeiras do mundo todo. Assim como os Mormons e os testemunhos de Jeová ou Jatobá. Porque quem serve a Jeová é testemunha de Cristo. Então, igreja, eles falam que são os únicos que são verdadeiros no mundo. Nossa. E Elias, quando estava na caverna, olhou para o Senhor e falou, eu fui o único que não dobrou perante o Baal. Aí o Senhor falou o que para ele? Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E os fundadores de seitas sempre têm visões de cogumelos, ou seja, você tem que fumar um beck para entender o que eles falaram. Vá atrás agora das visões de Ellen White. Ela bateu a cabeça forte, isso é verídico e documentado, e os adventistas mais honestos admitem isso. Se você for atrás do programa Vejam Só, e em um dos debates do Elias Soares contra algum adventista sobre o sábado, um adventista admite que a Ellen White bateu a cabeça forte quando era mais jovem. Então, na verdade, ela pode ter tido alucinações, porque toda a visão dela não tem nada bíblico. Igreja, não falando que os adventistas previram a volta de Cristo e ele não voltou, né? Aí, como Jesus não voltou nesse dia e pessoas tinham se matado, vendido seus bens e tudo e tal, aí eles falaram o seguinte, que nesse dia, na verdade, para eles não caírem em vexame, né? Nesse dia, na verdade, começou a investigação dos santos, ou seja, tem uma PGR celestial. Jesus não é onisciente, ele não sabe de tudo, ou seja, Jesus ele começou uma investigação desde Adão até o último santo. Então tem uma PGR no céu, tem uma Procuradoria Geral da República Celestial lá. Tem um CSI divino, que Jesus não sabe quem acessar ou não. Que situação, né? 10º ponto, o sábado é cerimonial.
Os adventistas vão citar todos os 10 mandamentos para você. Vão pular o sábado e deixar ele por último. Vai falar, nós temos que cumprir eles, né? Você vai falar, tem. E por que você não cumpre o sábado? Você fala, nunca tinha parado para pensar nisso. É porque você nunca parou para ler a Bíblia também. Mateus 12:5 vai dizer o seguinte: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha isso. Então, o mandamento moral não pode ser quebrado em hipótese nenhuma, mas o cerimonial pode. Somos sacerdotes de Cristo, então vivamos todos os dias como se fossem o sábado, ministrando aos corações o Senhor do sábado. Aí eles vão dizer, não, que versículo fala que nós somos sacerdotes? Jesus, que sacerdote é Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Ou seja, nós somos sacerdócio santo. Então, igreja, entendam isso. Na verdade, o primeiro ponto já quebra os adventistas, né? Mas para você crucificar eles na cruz, para que eles entendam que a lei foi crucificada na cruz, aí você coloca isso. Igreja, nós não devemos mais oferecer holocaustos, nem fazer circuncisão, nem guardar o sábado, porque Cristo já cumpriu a lei e nos deu a graça. Ele nos tirou debaixo da lei e nos deu a graça. Entendamos isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.